Senhoras e senhores, muito boa tarde. Em nome da diretoria, do quadro social e dos funcionários aqui do Sindicato dos Engenheiros, dou as boas-vindas a todas e a todos nesse evento que marca o lançamento da edição de 2023 do Programa Engenheiro Empreendedor. Encaminho desde já um agradecimento especial à Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-RS, entidade copatrocinadora do programa. E também saúdo o nosso parceiro Sebrae, na figura do senhor Luciano Barcela Gil, que é gestor de projetos da instituição. Eu convido agora ao palco, para o uso da palavra, o nosso presidente, o engenheiro agrônomo César Henrique Ferreira. Por favor, César. Boa tarde. Quero cumprimentar nossos amigos, parceiros, a pessoa do nosso presidente em exercício do CREA, Colares, aqui presente, nosso parceiro do Sebrae, Luciano, e também cumprimentar a palestrante, né, de hoje, Pietra Costa, nossos colegas de diretoria, diretor de qualificação profissional, Dulfo Pinheiro Machado, nossa diretora Jéssica Moraes e todos os demais aqui presentes, num número bem bom, o que demonstra neste mundo virtual aí que o assunto merece interesse. No sindicato, nosso sindicato, como vocês viram no vídeo, já tem 81 anos, né? Completados agora em junho. E nesse tempo todo, o sindicato, ao longo de 81 anos, o Sindicato dos Engenheiros, aqui no Rio Grande do Sul, construiu uma história diferente daquelas normalmente trilhadas por outros sindicatos, né? Que detinham uma zona de conforto através de uma receita do imposto sindical obrigatório a todos os trabalhadores e, com isso, então, exercia sua atividade sindical de representar suas categorias representadas. O SENG, ao longo da sua história, se adequou às transformações que foram acontecendo na sociedade, que hoje estão aí escancaradas para todos nós. Procuramos trilhar um outro caminho, um caminho propositivo, um caminho que buscasse uma visão de futuro e que fosse entendendo as transformações que nos levaram até aqui. O mundo, como a gente sabe, mudou profundamente, né? O sistema produtivo mudou, tá? As vidas, né, a vida das pessoas, vamos dizer, também mudou. Hoje nós temos muitas das questões vinculadas às atividades humanas viraram econômicas, por exemplo, até para namorar tem site, app, API, inteligência artificial. E no nosso caso, um sindicato, a gente observa aí uma mudança profunda no mundo do trabalho, né? O avanço das tecnologias, o envelhecimento da população em geral. Hoje, por exemplo, tem muitos aposentados se colocando no mercado, e hoje de manhã, inclusive, eu falava e empreendendo, né, buscando empreender, e, portanto, buscando conhecimento para empreender. Hoje de manhã a gente falava com um dirigente aí de uma grande empresa multinacional, da alta direção, me dizendo que eles estão preferindo, em muitas ocasiões, contratar engenheiros, inclusive, aposentados, devido ao conhecimento e ao perfil que a empresa precisa, diferente do engajamento, enfim, que é oferecido pela pessoa, um engenheiro de perfil mais novo. Então, quer dizer, o envelhecimento da população, o avanço das tecnologias, a reforma trabalhista, isso mudou completamente o mundo do trabalho. E com isso, a nossa entidade aqui teve também que mudar, se adaptar para enfrentar esses novos tempos. Nós fizemos, a gente procede aqui no Sindicato dos Engenheiros e procedemos agora
há uns 2, 3 meses atrás, uma pesquisa de opinião junto aos nossos associados, 17 mil associados, e em torno de 23% do total de associados do Senge se declaram empreendedores, tá? Profissionais liberais, autônomos, trabalham por conta. Então, um sindicato que nasceu para defender trabalhadores teve que se adaptar para apoiar, prestar serviço para este grupo que trabalha sem ter emprego, sem estar vinculado a um patrão. E com isso também, os conhecimentos que buscam se oferecer nessa área do empreendedorismo, obviamente que também servem para o profissional que está empregado, porque hoje as profissões exigem habilidades que normalmente não tinham até pouco tempo, não eram exigidas até pouco tempo atrás. Então, daí veio a intenção, vai dizer, o nosso planejamento, a busca dos parceiros, do SEBRAE, do CREA, da Mútua, né, para implantar aqui no sindicato um programa que já estamos indo aí para o 3º ano, que buscasse prestar apoio para este grupo de engenheiros que tende a crescer, porque as privatizações, a reforma trabalhista, precarizaram os empregos. Hoje nós temos, por exemplo, vagas de engenheiros no serviço público sobrando. Os engenheiros passam no concurso e não assumem, tá? Então, nós temos serviço público precarizado, porque isso não atrai mais o engenheiro. Não é só o salário que atrai o engenheiro. E também temos serviços precarizados, empregos precarizados também no serviço privado. Daí veio que estamos experimentando essa parceria com esses parceiros e os resultados que a gente obtém até agora, que vão ser apresentados na sequência, nos motivam aí a gente continuar trilhando, porque entendemos que temos feito a diferença para engenheiros e com isso estamos contribuindo aí para o desenvolvimento da sociedade, tá bem? Então, eu convido todos vocês, né, a virem, continuarem, e aqueles que ainda não vieram, virem conosco nessa jornada aí do empreendedorismo no Sindicato dos Engenheiros, uma coisa nova, né, um empreendedorismo sendo desenvolvido por um sindicato. Convido todos vocês, nós vamos estar divulgando aqui o evento e a programação para o futuro. E desejo também para vocês todos aqui, para nós, uma excelente estada aqui nessa início de noite aqui, e com a palestra que nós vamos ter, falando, aliás, de um tema que também nos preocupa, a questão tributária para prestação de serviços na área da engenharia, tá? Também nos preocupa bastante o que vem por aí com a reforma e tudo mais, a gente precisa, então, conhecer bastante esse assunto. Tá bem? Já tomei muito tempo de vocês, muito obrigado. Obrigado, César. Passo de imediato a palavra ao engenheiro civil João Luiz Colares, que é primeiro vice-presidente e no exercício da presidência do CREA-RS, que nos honra com a sua presença. Por favor. Boa noite a todos. Na figura do nosso presidente César, eu cumprimento a toda a plateia, todos os nossos colegas. É com prazer que nós viemos até na posição de presidente interino, né, do CREA, visitar o Senge, tá, e numa ação empreendedora, numa ação em que gera emprego, né, em uma ação em que faz com que os nossos profissionais possam fazer uma reciclagem e os jovens possam aproveitar todo o programa de empreendedor. É um programa realmente importante, importantíssimo, né? Nós precisamos fazer com que os nossos engenheiros venham trabalhar na profissão que escolheram, e para isso as técnicas de empreendedorismo são imprescindíveis, já que, como citou o nosso presidente César, o mercado de trabalho está sendo precarizado, né, por uma série de fatores, e não só o mercado de trabalho também, como o nosso próprio ensino também tem sido precarizado na formação de profissionais, e a gente precisa atuar nessas áreas para poder fazer melhoria.
Quero ser breve para vocês e tenho, acho que uma mensagem que eu sempre pensei e sempre acreditei em relação a empreendedorismo, em relação a trabalho, em relação à formação profissional. Goste do que você faz, goste do que você aprendeu a fazer e não trabalhará um dia na vida. Acho que é uma mensagem importante e isso realmente acontece comigo. Eu sou engenheiro civil, filho de engenheiro civil, gosto do que faço e não considero que eu trabalho um dia na vida. Para mim sempre foi um prazer fazer o que faço e estou sempre me reciclando também e aconselho que isso seja bastante importante para todos fazerem a sua reciclagem. E trazerem juntos, adotarem um jovem, né, para trazer junto. Também trabalhei como estágio na construtora e isso também ajudou bastante. Desejo a todos um feliz noite hoje, com as palestras que serão dadas, e acho que o caminho é certo. Parabéns aí ao sindicato aí por continuar o terceiro ano, né, do engenheiro empreendedor. Acho que é importante para isso e conte com o nosso CREA lá naquilo que for preciso para que a gente possa tornar tanto os nossos colegas engenheiros quanto os jovens engenheiros mais qualificados possíveis. Muito obrigado aí a todos e uma boa noite. Muito obrigado, engenheiro Colares. Então, vamos lá. Agora convido ao palco o colega André Andara, que é o nosso gerente de apoio e qualificação profissional aqui do SENGE. Ele fará a apresentação de lançamento do programa Engenheiro Empreendedor 2023. André. Boa noite a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que a gente conseguiu, agora, anterior ao início desse evento, conversar aqui no Espaço SENGE. Então, foram conversas muito proveitosas. Agradecer ao nosso presidente, César Henrique Ferreira, por acreditar nesse programa. O SENGE, através da sua diretoria executiva, mantém alguns programas especiais e o Engenheiro Empreendedor é um desses. Tá? Vocês podem acompanhar na nossa página todos os programas especiais que o SENGE vem desenvolvendo ao longo dos anos. Agradecimento ao diretor de apoio e qualificação, Dulce Pinheiro Machado Neto, promotor desse evento através da sua diretoria, ao presidente em exercício do CREA, o Colares, muito grato pela sua presença. Bom, mas todos vieram aqui para entender um pouquinho do programa Engenheiro Empreendedor, tá? E é para isso que nós estamos aqui. Vamos ao tema, né? Então, como nós estávamos conversando anteriormente aqui, falando sobre mentalidade empreendedora e conversando também com sócios do SENGE, arquitetos e arquitetas que aqui estão, e também estou vendo aqui colegas que vieram de Caxias do Sul, que o engenheiro Morvan, que está aqui presente, muito obrigado por vir nos prestigiar aqui. Nós temos pessoas de Santa Maria aqui, que aqui estão também. Então, é importante para nós a presença dos engenheiros e demais profissionais que formam o SENGE, né, que constitui essa entidade que está há 81 anos aqui trabalhando em favor, na defesa da categoria. Então, vamos aos pontos aqui. Eu vou pegar um microfone aqui. Alô? Alô? Bom, o programa Engenheiro Empreendedor 2023, ele é um programa que ele está rodando, conforme o presidente falou, aqui pelo terceiro ano, né? E se nós voltarmos no tempo, a gente vê que 2021, 2022 e 2023, todas são etapas diferentes, ou seja, a cada ano nós estamos, através do Comitê de Qualificação, adaptando o programa às necessidades da categoria. Tá? Então, nessa noite aqui, de forma bem objetiva, nós vamos dar uma olhadinha nas etapas e como que o programa foi pensado,
Vamos falar da origem do programa, das oportunidades, das vantagens e da adesão no modelo associado do SENGE-RS. Tá? E, por último, a gente vai deixar os nossos contatos aqui para o pessoal que tiver dúvidas depois, para a gente estreitarmos esse relacionamento e buscarmos solucionar todas as dúvidas que, porventura, vierem a ficar ainda. Tá? Bom, falando um pouquinho da origem do programa, o programa Engenheiro Empreendedor tem sua origem associada às ações do planejamento estratégico. Tá? Quem estava ali no espaço SENGE ali viu que nós temos toda uma organização das estratégias do sindicato, da sua atuação, e com uma missão, visão e propósito muito bem estabelecida. Né? Mas eu gostaria de deixar alguns destaques aqui, tá? Principalmente aqui, oferecer condições para a qualificação profissional. Tá? Então, aí é um dos processos que a área a qual eu gerencio, tá? Ela vem promovendo isso. E nos processos internos, nós temos aqui que ajustar a qualificação profissional às necessidades do mercado. Então, aqui nós temos um propósito muito, muito grande dentro do SENGE, tá? E, para isso, nós desenvolvemos essas ações já pelo 3º ano consecutivo. Tá? Então, final de 2020, a partir da formação desse comitê interno, formado por membros da diretoria executiva e o Conselho Técnico Consultivo, buscou-se trabalhar no desenvolvimento de um programa, tá, de incentivo ao empreendedorismo aos profissionais das engenharias e demais interessados pelo tema. Tá? Por que eu chamo o tema de demais interessados? Tá? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Vocês vão ver que nós temos um vídeo aqui também com os sócios conveniados do SENGE. Então, o SENGE é formado por 17 mil associados, nós temos entidades que, conforme o presidente colocou aqui, se associaram, se vincularam ao SENGE, e também a gente traz outros profissionais da área tecnológica também para nos acompanhar nessa jornada. Dando sequência, falando um pouquinho dos números do programa, então, 2021 nós rodamos o programa com 185 participações, tivemos um acréscimo em 2022 de 34%, onde é que nós atingimos 248 participantes, tá? Um número extremamente alto de homem-hora de treinamento, tá? Para cada uma das etapas. E a gente vem buscando cada vez mais, tá? Atingir todas as regiões no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Na sequência, agora eu vou colocar o porquê dessa minha colocação de todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. O programa ele está planejado com as seguintes proposições. Tá? Trazer os sócios e demais profissionais a uma jornada empreendedora com mais de 108 horas. Tá? Uma modalidade de ensino com atividades online, assíncronas, né, e presenciais. Tá? Então, a gente estava agora falando sobre essas questões da inovação, das formas de aprender, estava conversando com as colegas agora ali no Espaço SENGE, então, isso foi um propósito também. O horário das capacitações são fora do expediente comercial, exceto para a etapa do Empretec. Então, isso é bastante importante, porque nas pesquisas mostraram para nós, poxa, vocês fazem atividades durante o dia e eu tenho que manter eu sou profissional liberal, eu tenho que manter o meu faturamento, eu tenho custo fixo. Então, na organização e no planejamento das atividades, nós pensamos isso também. A distribuição das atividades, vocês vão ver através da nossa timeline, que ela está escalonada nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Tá? Nós temos um incentivo financeiro realizado pelo SENGE no subsídio na forma de adesão para os associados. Isso é bastante importante, vocês vão ver que nós vamos tratar aqui de valores que, em relação ao que é praticado pelo mercado, valores extremamente baixos. Nós estamos falando aqui de incentivos do SENGE, da parceria com o SEBRAE, aqui está o Luciano do SEBRAE aqui representando a entidade, do apoio da mútua. Tá? O maior número de atividades online, reduzindo o deslocamento para as etapas presenciais em Porto Alegre. Então, isso surgiu nas nossas pesquisas também, que o pessoal pediu, olha, nós queremos atividades online ao vivo, de modo que eu não precisa sair de Caxias para vir a Porto Alegre. Tá? Mas também entendemos que as atividades presenciais também são importantes. Então, a gente trabalhou esse balanceamento das atividades. Tá? E aqui nós temos uma timeline muito parecida com o que está no nosso site.
tá? Então, vocês me perdoem aqui que ficou um pouquinho pequeno, mas a gente vai, digamos assim, gravar as datas mais importantes. Então, hoje, dia 23/8, nós temos o lançamento, nós temos a palestra agora de fundo aí com a Pietra Costa, tá? Que vai falar sobre a tributação. Caso algum colega de vocês não conseguiu vir hoje, nesse dia aí que a gente foi surpreendido por uma chuva aí no final do dia, nós teremos ainda uma etapa seguinte, do dia 5/9, que nós vamos ter a palestra do Desafie-se com o Empretec, que é bastante importante essa palestra, onde é que a gente vai ter um horizonte bem claro de uma das etapas, que é o nosso carro-chefe. Tá? A isso, nós temos uma etapa de seleção, tá? Nós temos 40 vagas de seleção para o Empretec. Tá? Entrevistas online do dia 11 e 12 de setembro. Do dia 13 ao dia 15 serão entrevistas presenciais na sede do Sebrae aqui em Porto Alegre, tá? Com os consultores do Sebrae. Tá? Na sequência, tá? Nós teremos a divulgação dos 26 selecionados para a etapa do seminário do Empretec, que será realizado de 2 a 7 de outubro. Tá? Então, teremos 40 entrevistados e serão selecionados 26 para a etapa do Empretec. Já vou falar também um pouquinho sobre o Empretec. Tá? Em outubro, nós teremos alguns dias aqui com atividades do Bootcamp. Já vou explicar também o que é o Bootcamp, uma atividade online de 12 horas. Tá? Em novembro, nós temos uma palestra de inovação e tecnologia, o futuro é agora. Nós estávamos falando agora aqui, o presidente falando sobre inteligência artificial, sobre o mundo, né, da inovação. Nós estávamos falando agora sobre mentalidade empreendedora. Então, a gente vai resgatar um pouquinho. Outubro e novembro também vai rodar o programa Start Demo Day, tá? Com atividades online, atividades gravadas, tá? Em semanas sucessivas. André, quanto tempo da minha hora, do meu planejamento de trabalho, eu vou demandar para as atividades da Jornada Empreendedora do Senge? Nós escalonamos as atividades. Então, tu vai ter um dia numa semana, na semana seguinte tu vai ter uma outra atividade, depois tu vai ter um intervalo de tempo para assistir um material gravado pelo Sebrae. Tá? Depois, nas semanas seguintes, mais um dia de cada semana, e depois nós vamos ter uma aula de encerramento presencial aqui do chamado Demo Day, certo, Luciano? Tá? Que é onde que nós vamos ter a apresentação das 20 ideias inovadoras aí, tá? Então, quem estiver inscrito aqui, automaticamente, os 26 inscritos, tá, para o Empretec, automaticamente estarão inscritos em todas as etapas, de forma gratuita. Isso é bastante importante. André, eu vou ter que a cada etapa me inscrever? Não. Quem estiver na etapa do Empretec, dos 26, automaticamente estarão em todas as etapas. André, eu não quero participar de determinada etapa. Isso é uma opção sua, tá? Mas vai estar disponibilizado dentro da Jornada Empreendedora todas as etapas. E, tá, nós teremos para os primeiros 10 inscritos selecionados no Empretec, 11 horas de consultoria dos consultores do Sebrae, online, tá, que ele vai agendar com o Sebrae para falar sobre o seu plano de negócio. Tá? Então, a gente sabe hoje quanto custa um consultor, a hora de um consultor para trabalhar o seu plano de negócio. Eu sei porque eu já fui consultor, né? Então, isso realmente tem um valor bastante alto, mas automaticamente estará tudo dentro de um pacote único que o Senge, para esse ano, nós trouxemos isso numa visão de jornada. Tá? E nós vamos encerrar o evento da Jornada Empreendedora lá no dia 15, com uma reunião interna aqui, junto da presidência e das diretorias executivas, falando sobre os resultados que nós alcançamos com o programa e trabalhar o planejamento do que deu certo, do que talvez tenha que ser ajustado para 2024, dentro da visão que nós teremos de continuidade desse trabalho do projeto especial. Tá? Vou pedir aqui para vocês, aqui ficou um pouquinho escuro aqui, mas vamos lá. Tá? A participação do Empretec, então, conforme eu falei, é uma solução que foi testada em mais de 40 países, formatada para o modelo Brasil pelo Sebrae. Como eu falei, serão entrevistados 40 candidatos, e destes serão selecionados 26 participantes para a edição desse ano. André, por que 40, 26? Tá?
Nós temos um espaço projetado para essa atividade lá no Sebrae, tá? Com todo o layout preparado para o desenvolvimento. Nós estamos falando de 60 horas. Tá? Então, André, não vai ser 8 horas por dia. Não, vai exceder, gente. Olha, a mentalidade empreendedora vai puxar o pessoal. E aqui nós temos a figura da Jéssica, que está aqui. Depois a gente pode passar o microfone para ela dar um depoimento aí sobre qual é a visão dela em relação ao Empretec, se mudou, se não mudou a mentalidade dela, mas enfim. Tá? Então, é uma imersão para você redescobrir a tua forma de pensar em relação ao negócio, tá? Para quem quer abrir uma empresa ou para quem já tem uma empresa. Estava falando com algumas pessoas aqui que já têm a sua empresa, tá? E quer remodelar o seu propósito de negócio. Tá? Então, nós vamos descobrir quais são as 10 características de comportamento empreendedor nesse modelo e vocês vão revisar lá se já não tem, se não tem, vai montar, se tiver, vai revisar o seu plano de negócio dentro desse modelo de inovação e empreendedorismo que vem a cada semana mudando. Tá? Pedir para vocês uma atenção especial aqui para um depoimento de um colega que esteve na jornada 2022. Olá pessoal, meu nome é Gerson, sou analista de sistemas formado em administração de empresas pela PUC e MBA em gestão empresarial pela SPM. Tive uma longa carreira como funcionário no mercado de TI e parti para a área de empreendedorismo, mas para isso eu precisava me qualificar. A oportunidade veio em 2022, quando participei do programa Engenheiro Empreendedor do CENG-RS em parceria com o Sebrae. Um programa completo que incluía palestras, seminários, o Empretec, além de consultoria individual em modelagem de negócio. Para aqueles que têm esse mesmo objetivo, recomendo participar. E bons negócios! Legal. Esse aqui é um depoimento de um participante de 2022. Tá? Nas nossas redes sociais nós temos também o depoimento de outro colega e temos aqui presencialmente também a Jéssica, que participou da rodada de 2022. Tá bom? Vamos em frente, então. Então, as oportunidades, nós vamos estar falando aqui de participação em soluções que buscam desenvolver e inovar, tá? No modelo de pensar e planejar novos negócios. Isso é importantíssimo. Então, a etapa do Bootcamp vai puxar isso aí. Nós temos a ideação do programa Start Demo Day. Tá? Nós temos a adesão no modelo associativo do CENG. Né? Como é que eu vou investir nessa jornada empreendedora? Quando que eu vou começar a investir? Então, pessoal, até as entrevistas de seleção do Empretec, ninguém desembolsa nem um centavo. Tá? Vamos deixar isso aí pactuado. A partir da seleção dos 26 é que nós vamos fazer o desembolso para a jornada. Quanto é que custa a jornada dentro do CENG? Para o não sócio, nós temos um valor aqui de 1.960, que, diga-se de passagem, conversando com o Luciano aqui, ainda é um valor bem considerável em relação ao preço de balcão. Né, Luciano? Então, é um valor assim com um desconto. Todas essas informações estão nas nossas redes sociais. Tá? O sócio CENG, de todas as categorias aqui, menos estudantes, tá? Vai pagar 1.380, podendo ser pago em 6 parcelas no cartão de crédito. E a adesão do novo sócio, tá? Nós temos R$ 224, que é a contribuição social proporcional, que poderá ser faturada em 4 vezes no cartão de crédito, mais o valor do programa de 1.380, já na modalidade associativa. Tá? Nós estamos falando aqui dos primeiros 4 meses aqui de um desembolso de R$ 286 e nos últimos 2 meses, R$ 230. Tá? Se nós tomarmos por base que nós estamos falando de uma jornada empreendedora para aquele pessoal que vai fazer, inclusive, as consultorias de até 108 horas, tá? Para o sócio CENG, nós estamos falando de um valor hora de R$ 12,00 e alguns centavos. Tá? Lembrando que o CENG investe na categoria dos engenheiros, na promoção dos seus associados, no desenvolver as engenharias e os seus negócios. Tá? Então, isso é por onde a gente busca isso aqui. E a adesão do novo sócio vai ficar um pouquinho mais caro, mas olha só, vai para R$ 14,85 o valor hora. Tá? Então, um valor extremamente aceitável. Né? Além, tá, de você aderir a todas as vantagens do programa, tá, aqui tem alguns benefícios que você encontra na página do CENG. Tá?
Então, convênios com entidades de saúde, desconto para aquisição de carro zero, seguros de vida, assistência jurídica e contábil, convênio com a Sociedade de Engenharia. Tá? O SENGE é um agente integrador de estágios. Né? O SENGE é qualificação, então nós temos um programa de qualificação muito forte aqui dentro do SENGE, tá? Com cursos e eventos que os associados participam ativamente aí ao longo do ano. Desconto em mensalidades das principais universidades, então curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, nós conseguimos desconto para os nossos associados. Tá? E, caso você necessite de alguma locação de algum espaço, esse prédio aqui também nós temos várias salas, inclusive esse auditório aqui para locação para os nossos associados. Tá? Aqui estão os nossos contatos. Tá? Todos esses contatos estão na nossa página. Tá? E eu queria deixar um recado grande aqui para vocês. Né? Fiquem à vontade de nos contatar, de tirar as dúvidas. Nós estamos aqui para auxiliar vocês no que for necessário. Tá? Eu sei que o dia hoje, com essa chuva e com o trânsito, não colaborou. Nós tínhamos mais de 80 inscrições. Tá? E tivemos uma redução aí em função do trânsito, da chuva, mas, assim, todos os presenciais aqui são valorosos para nós e estamos aqui para auxiliar vocês no que for necessário. Tá bom? Um abraço a todos. Valeu, André. Vale lembrar também que o conteúdo dessa atividade, desse evento aqui, vai estar disponível imediatamente na TV Senge, que é o nosso canal no YouTube, para que vocês quiserem, para quem quiser rever, tirar alguma dúvida, alguma coisa que ficou também. E não só esse, como também todos os eventos aqui produzidos pelo sindicato, levados como nós fizemos no último mês de junho, tratando da crise climática, enfim, de todos os temas relacionados à engenharia, ao longo dos últimos 10 anos. É um canal bastante consistente, modéstia à parte. Na segunda parte da programação de hoje, teremos a palestra da senhora Pietra Costa, tratando do tema tributação nos pequenos negócios e as estratégias das micro e pequenas empresas para o enfrentamento da carga tributária. Pietra Costa é contadora, empresária, pós-graduada em perícia judicial e extrajudicial. Pietra, por favor. Você vai falar desse microfone ou aqui, como você prefere? Sim. Deixa eu ver. Certo. Muito boa noite a todos. Ele já me apresentou, né? Me chamo Pietra Costa. Sou empresária contábil há 27 anos, então eu tenho uma vivência muito grande na prática, né, do nosso dia a dia e nas legislações aí que estão sempre se alterando, né? Parabéns ao sindicato por esse investimento, né? Porque hoje em dia eu fiquei olhando e escutando, realmente tem que se transformando. Hoje em dia, né, sindicato de funcionários não é mais, né? Todos nós estamos virando empreendedores na prática realmente. Então é importante a gente ter uma ideia geral das legislações, o que tem, né? O que a gente precisa saber para poder sobreviver nesse Brasil aí, né? Então, vamos lá. Também sou graduanda em Direito, faço consultoria financeira, contábil e hoje eu conto com uma carteira de clientes, com mais de 180 clientes espalhados no Rio Grande do Sul. Então, a gente consegue ter uma ideia bem grande do que está acontecendo. O objetivo dessa palestra é trazer um pouquinho de quais as formas de tributações existentes hoje no Brasil, tá? Então, eu vou falar sobre todas elas, mas eu vou focar bastante depois na área de vocês, que são os engenheiros,
principalmente na questão do fator R, empresa do simples e presumido, que eu acredito que seja, né, o mais importante nesse momento aí. Sendo que a gente tem que ficar atento, né, que está saindo a reforma tributária, que não é o foco da palestra, mas eu vou só falar bem rapidinho, a pedido até do André ali. A reforma tributária ainda está sendo discutida, foi passado pela Câmara Federal, ainda vai passar pelo Senado, né? Então, tem muita coisa para alterar. A ideia deles é criar um imposto único, já não está mais um imposto único, já estamos em três impostos diferentes, né? Um sobre consumo, outro sobre patrimônio e outro sobre pecado. Opa, pecado? Sim, eles querem tributar bebidas, cigarros, tudo que... jogos. Então, eles estão chamando o imposto do pecado. Vamos lá. Então, as formas de tributação hoje... só mais uma coisinha. Sobre a reforma tributária, né, não vai ser para agora, tá? Então, a gente tem que trabalhar com o que realmente a gente tem em mãos. Até porque muda muitas situações hoje no nosso dia a dia, então a gente tem que se acalmar o coraçãozinho e não adianta a gente ficar nervoso, né, querendo já prever o futuro. É claro, planejar é importante, mas tem que ter base primeiro para a gente planejar. Enquanto eles não se decidirem o que eles vão fazer conosco, né, nós vamos ter que aguardar. Então, vamos trabalhar com o que nós temos. Porque é 10 anos para entrar em vigor essa reforma tributária, né? A ideia é começar, de fato, em 2026 e até 2032, 2033, certo? Vai ser escalonado. Para muitos vai ficar para os nossos netos ainda, né? Outros, né, a gente não sabe. Então, vamos levando com o que a gente tem hoje na prática. Os regimes tributários hoje no Brasil existentes, basicamente são 3, tá? O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, tá? Dentro do Simples Nacional, nós temos o famoso MEI, que não deixa de ser o Simples Nacional também. Quero chamar a atenção de vocês para o MEI. Ontem, essa semana, saiu uma notícia da Receita Federal que o pessoal vai ser convidado a se retirar do MEI e passar a ser simples. Então, sei que muitas pessoas aqui talvez tenham ou conhecem alguém que tem o MEI e que acaba não pagando a taxinha, aquele valorzinho, né, mensal que tem, e simplesmente vão ali, abrem o MEI e depois não fazem mais nada, não pagam. Agora, eles vão fazer um levantamento e vão convidar o pessoal a se retirar. O que acontece com isso? Quando a pessoa sai do MEI, que é bastante simplificado, é só pagar aquela taxinha, ela passa a ser Simples Nacional. Daí o negócio fica caro. Enquanto tem o MEI, não tem assim uma exigência tão grande, a gente mesmo cuida, não precisa um profissional. Quando passa a ser Simples Nacional, daí já exige, né, um cuidado maior. Já temos que ter um contador, tem obrigações, tem uma série de consequências nesse ato aí. Então, peço a atenção de vocês, se vocês mesmos tenham, ou às vezes todo mundo conhece alguém que tem um MEI, né? Então, porque hoje, no Brasil, nós temos 22 milhões de empresas CNPJs, tá? 15 milhões são MEI. Muita coisa, né? Então, vamos lá. Então, nós temos ali a microempresa, o MEI, que é até R$ 81 mil no ano, tá? Estava para aumentar esse faturamento, mas até hoje não aconteceu. Então, é o que nós temos, até R$ 81 mil por ano. O que acontece se você passar de R$ 80 mil por ano? Depois nós vamos falar sobre isso. O Simples, que ele vem como microempresa e empresa de pequeno porte. A microempresa é até 360 mil e
empresas de pequeno porte até 4.800.000. Sendo que entre 360.000 e 4.800.000, nós teremos que pagar, quando chega a 360.000, nós temos que daí começar a pagar alguns impostos separados. Tá? Eu vou falar mais sobre isso ali também na frente, só vou dando uma palhinha. Passou dos 4.800.000, nós já passamos a ter que pensar que forma nós vamos tributar. Se nós vamos para o lucro presumido ou para o lucro real. Certo? Pessoal, vocês podem me interrompendo, tá? Porque, como é um assunto bem maçante, e vocês podem ir perguntando, eu não me importo. Tá? Eu prefiro assim que vocês vão perguntando, porque daí a gente já vai tirando as dúvidas, e se quiserem perguntar no final também, fiquem à vontade, tá? O recolhimento do MEI é um DAS único, né, que nós recolhemos 5% do valor do salário mínimo, tá? Então, esse valor ele é um valor baixíssimo, não é sobre faturamento, é simplesmente 5% sobre o valor do salário mínimo. Sendo que, se a pessoa tem serviço, recolhe um valorzinho a mais, se tem ICMS, R$1 a mais. Então, depende da atividade que está ali. Só que o MEI não é qualquer atividade que a gente pode, né? Não é qualquer atividade que pode colocar. Então, muitas vezes o pessoal PJ, né, que a gente chama, precisa abrir uma pessoa jurídica para trabalhar numa empresa. Abre o MEI. Às vezes não pode. Profissões regulamentadas, no geral, não podem ser MEI. Isso nos inclui. Né? Então, aqui tem o valor das taxinhas atualizadas, 67 para comércio e indústria, 71 para serviço, e aonde tem comércio e serviço, 72. E tem a parte ali do caminhoneiro, que é um pouquinho mais. Tem o MEI para caminhoneiro também, para quem não sabe. Essa lista de atividades aqui, não vou ler todas, tá? Mas eu estou à disposição, depois no final vai ter meu telefone, se alguém precisar tirar alguma dúvida. A minha atividade pode, não pode. Coloquei alguns exemplos de atividades que podem, tá? Normalmente é comércio, alguns serviços pequenos. Não tem, assim, muitas coisas, até contador está ali, mas não pode mais, tá? A partir desse ano, ele saiu. Não pode mais ser contador, também não pode ser mais MEI. Foram adicionadas algumas atividades neste ano. Prestação de serviços são bem poucas, porque toda prestação de serviço que tem mão de obra, o INSS quer um pedacinho. E daí, no MEI não entra. As consequências do atraso do MEI, tá? Como eu estava falando para vocês, se passar de R$81 mil até 96 mil, ainda a gente continua dentro do MEI durante o ano. Quando passou de 96 mil, o que acontece? O que acontece? Passa de 96 mil, retroage no ano, chegou lá em dezembro, eu passei de 96 mil, retroage no ano e eu tenho que pagar o Simples Nacional, eu tenho que entregar todas as obrigações como se fosse Simples Nacional. Então, tem que ficar muito atento, porque muitas vezes o pessoal sai fazendo nota, começa o negócio, está indo bem, não está indo tão bem no início, mas depois começa a ficar bom, e quando vê, se passa. E daí não tem como voltar atrás. Tá? Daí complica. Se eu não pagar o DAS, o que acontece? Vai a DASinha, a guiazinha. O que acontece? Vai para o meu CPF, gente. Vai para protesto.
Então, cuidado com esses detalhes que o pessoal, às vezes, tem um protesto lá, nem imagina do que é, pode ser da Receita Federal. Tá? Se tiver débitos, pode ser parcelados, tá? Em até 60 meses. É tranquilo, é fácil. Coloquei ali como parcelar, mas isso aí vocês também não precisam, né, saber. Como eu disse, eu só coloco as informações que vocês devem saber que existe. Tá? Mas isso aí vocês podem procurar um profissional, um amigo, ou mesmo no site do portal do empreendedor, no próprio Sebrae. Tem muitos vídeos explicativos, autoexplicativos, bem fáceis de conseguir, né, resolver. Então, o MEI é a forma mais simples da gente empreender. Só, né, tem que observar a atividade que nós temos ali. O MEI precisa emitir nota para a pessoa jurídica, sim. Tá? Para a pessoa física, quando solicitado. Mas a gente tem que observar, cuidar, porque tudo que entrar no CNPJ do MEI, né, é computado como receita. Então, a receita não é apenas aquilo que nós emitimos nota, e sim tudo aquilo que a gente recebe de fato. Tá? Um PIX, qualquer o valor, um DOC, então, muita atenção com isso. As notas fiscais do MEI, elas podem ser feitas através de um aplicativo bem fácil de baixar, ou através do Cefaz também, uma forma bem simples de fazer, no caso do comércio. Comércio se faz pelo Cefaz e o serviço tem um aplicativo, tá? Que nós emitimos a notinha do MEI. Quantas notas eu posso emitir? Até R$ 81 mil. Sendo que a gente tem que observar o seguinte: se eu abrir o meu MEI em julho, não é R$ 80 mil no ano. Eu tenho que pegar o valor, dividir por 12 e multiplicar pelo número de meses que eu tenho ainda restante no ano. Tá? Aqui eu já falei que é onde começa a prestação de serviço. Agora vamos para o Simples Nacional. Eu vou pulando aqui porque para a gente ir ao foco em função, para você não ficar muito maçante para vocês em função do tempo. Simples Nacional. Então, como eu falei, ele é faturamento anual até 4 milhões e 800, os portes é ME e EPP, e as alíquotas variam conforme o faturamento e a atividade. Simples Nacional não tem nada de simples, tá? É uma das formas de tributações mais complexas para ser feitas. Aparentemente, o contador envia somente um DARF, mas tem que ficar muito atento, porque nós temos 5 anexos, 5 formas bem diferentes de tributar a atividade. Então, o que ocorre? Numa empresa, eu posso ter engenharia, eu posso ter comércio, eu posso ter uma empreiteira, elétrica, né? Eu posso ter uma série, um rol de atividades ali dentro, e que cada uma dessas atividades, desses quinais, eu posso colocar num desses anexos. E tem que cuidar, observar. Muita atenção, porque tem que casar o CNAE com o Código de Atividade da Prefeitura. Senão, tu pode estar tributando num anexo muito superior ou deixando de tributar no correto e a Receita Federal fazer o cruzamento desses dados e tu está aí com um passivo que tu nem imagina que tu possa ter, porque não deve ser conhecimento, né, dos engenheiros essa situação. Só que é muito importante vocês conversarem bem com o contador de vocês, explicar bem a atividade, né? Dizer para eles exatamente como funciona. Pois isso é muito importante, é fundamental para ele poder classificar corretamente.
Porque senão ele, é engenheiro. Vou colocar lá no anexo 5 e vocês vão pagar 15,95% de imposto. Daqui a pouco não precisa, né? A gente pode ter outras formas. Não é atividade exatamente de engenheiro, vocês não vão assinar um laudo, de repente, alguma coisa assim, né? Uma responsabilidade técnica. Então, essa parte aí é bastante importante para a gente conversar. Esse carinha aqui, o fator R. O fator R, ele funciona da seguinte forma. Se eu tenho uma empresa que eu faturo R$100.000 de valor acumulado no ano, isso é tudo assim, é licitamente, tá, gente? É planejamento tributário, se chama isso. Então, o fator R, eu faturo R$100.000 nos últimos 12 meses. Se eu colocar um prolabore de R$30.000, não por mês, tá? Mas proporcional, eu saio de uma alíquota de 15,95% e vou para 6%. Então, é fundamental esse planejamento. Só que isso tem que ser feito de uma forma gradativa, certo? Ou quando tu abre a empresa direto, já faz um planejamento. Se eu faturo ali, 10, 12 mil reais, eu estou falando para os pequenos empresários que estão começando. Não sei exatamente qual o nível de vocês aqui, mas as empresas pequenas que faturam lá 10, 12, 15, 20 mil reais, 30 mil reais, essa forma aqui de tributação é super importante. Por quê? Se tu fatura 30 mil reais no mês, tu pode seguramente colocar um prolabore de 8 mil, 9 mil reais. Tá? Tu vai pagar o INSS? Vai. Vai pagar o imposto de renda? Talvez, né? A gente pode ver daí depois o ajuste no final do ano, as despesas que tem. Mas é melhor pagar o INSS do que tu dar o dinheiro direto para o governo, 15,95%, e tu não vai ter nada em troca por isso. Entendem? E, às vezes, eu tenho um sócio que eu posso colocar, funcionários, os RPAs, pessoas que eu contrato para me ajudar na minha tarefa. Tudo isso soma no valor da folha de pagamento e que você pode abater nesse imposto. Só que tem que ser planejado, tá? Porque ele pega sempre os últimos 12 meses de faturamento. Então, não é simplesmente agora eu vou começar. Até agora eu fiz assim, né? Estava lá sem prolabore, e agora eu vou colocar lá 6, 7 mil de prolabore, eu já quero baixar para 6%. Não cheguem no contador de vocês e falem isso, porque ele vai me matar, tá? Então, é planejamento. Então, vocês têm que fazer... Existem simuladores que se usam para fazer esse planejamento. Então, provavelmente, o resultado disso, quando já se tem empresa, vem em 9 a 12 meses, abaixo desse imposto. Certo? O anexo 1, eu vou falar agora rapidamente do anexo 1, tá? O anexo 1 é para comércio. Isso aqui nós estamos ainda dentro do Simples Nacional, tá? Então, o anexo 1 é para comércio. Ele parte de 4% o valor do imposto, sendo que no Rio Grande do Sul nós temos um subsídio lá, uma isenção de 1,73%, então ele parte de 2,80 e poucos por cento. Então, o comércio começa com um valor bem baixinho, tá? E vai aumentando gradativamente conforme a evolução do faturamento, podendo chegar até 19%. Só que 19% tem uma dedução de valor. Então, assim, a alíquota mesmo fica em torno de 12%, tá, pessoal? Do comércio. Só que é uma alíquota alta, considerando
que a presunção de um comércio, hoje em dia, de lucro é em torno de 8%. Então, a gente tem que observar isso para ver se vale a pena ficar no simples quando chega neste ponto aqui de faturamento. O anexo 2 são fábricas. Aqui nós já temos um pouco, aumenta um pouco o alíquota, porque tem o famoso IPI ali dentro. Então, quando é fábrica de qualquer atividade que conste a palavra fábrica, fabricação, já aumenta em torno de 0,5%. Todas as alíquotas. O anexo 3 é o mais famosinho e que se usa bastante. Anexo 3 e o anexo 5 que são os que a gente usa para prestação de serviço. Sendo que, no anexo 3, as alíquotas partem de 6%. Então, o anexo 3 é a grande ideia sempre para quando a gente vai abrir uma empresa, nós colocarmos atividade que caiba nesse anexo 3. Ou fazer o planejamento, aquele que eu falei para vocês, para colocarmos no do anexo 5 para o anexo 3. Então, as alíquotas partem de 6%, não chegam a 33%, conforme está ali, porque aquilo ali tem uma... Por isso que eu disse para vocês, o cálculo do simples não tem nada de simples, tá? Eu fiz só um demonstrativo, mas assim, ó, ele chega em torno de 18% a alíquota final. Então, é uma alíquota muito alta também. Então, a gente tem que rever, sempre quando chega um determinado faturamento, nós temos que rever. Então, uma dica muito importante, mantenham um contato direto com o profissional da contabilidade e fiquem sempre assim, ó, dentro do possível, marquem reuniões trimestrais, no máximo semestrais, para reavaliar o histórico do funcionamento do negócio de vocês. Não larguem assim, né? O contador está fazendo e eu acredito, porque às vezes o contador terceirizado não sabe tudo o que está acontecendo na empresa, na vida de vocês. Estou sempre ligada nas redes sociais, vendo o que está acontecendo com os meus clientes, para eu poder entender, às vezes, a situação que eles estão, né? E conversar e explicar para eles que existem novas oportunidades. Por exemplo, agora, em julho, todos quem está no Simples Nacional, que não está com o imposto em dia, vão ser excluídos. Não sei se alguém recebeu o contato do seu contador, mas todos vão ser excluídos. Vão ser 3 etapas. Uma etapa é do MEI, outra é do Simples, e até o final do ano vai vir mais uma do Simples Nacional. Vão ser excluídos a partir de 1º de janeiro, caso não seja regularizado os débitos parcelados até 30 dias depois da citação. Então, é importante. E o que acontece se vocês forem excluídos? Vocês vão para o lucro presumido. É bom? É ruim? Não sei. Depende do faturamento, da atividade. Mas, se vocês já estavam no Simples, provavelmente é a melhor opção nesse momento. Mas, como eu disse, sempre conversando com o profissional da contabilidade de vocês, da confiança de vocês, para trocar uma ideia, né? É assim, ó, é a grande sacada, o grande jogo é isso, conversar, trocar ideia com ele, verificar com eles quais são as opções que temos, o que está acontecendo, o que vai acontecer. A gente não tem, né, bola de cristal para tudo, mas a gente está sempre aí, né, fazendo treinamento, capacitações e sabendo um pouco mais do que vocês. Enquanto nós estávamos ali conversando, eu vi ali também que o pessoal aqui também, né, a gente precisa disso, essa integração, trocar essas ideias entre vocês. Nós lá também temos grupos, também participo do sindicato, dos escritórios de contabilidade,
Nós temos um grupo de empresários contábeis no Rio Grande do Sul que nós trocamos ideia o tempo todo. E isso faz parte da nossa vida. Se nós não fizermos isso, se a gente se isolar, né, a gente cai fora do mercado. Então, isso é importante vocês estarem atentos. O anexo 4 é um anexo bem interessante, que é para a construção civil. Mas esse anexo 4, a parte do INSS, até então, anexo 1, anexo 2, anexo 3, a parte do INSS, ela está toda dentro da guia do Simples, que é um percentual único sobre o faturamento. No anexo 4, que entra em empreiteiras, construções em geral, que envolve contratação de mão de obra, que eu acredito que muitos de vocês tenham isso aqui, o INSS, a parte do INSS do empregado, ele é pago separadamente. Então, além de pagar o percentual que está ali, mais 28% sobre o valor da folha. Então, por isso que eu digo, o Simples Nacional, volto a dizer, não tem nada de simples, a gente tem que analisar tudo. Pietra, como que eu vou saber tudo isso? Conversa com um profissional da confiança de vocês. Parece, às vezes, assim, um custo, né? Mas é investimento, gente. Para, né, fazer algo que não vai ter problema depois de uma Receita Federal vir bater, ou vocês têm uma redução de tributos bastante significante. Então, aqui tem que ficar muito atento a essa questão, principalmente do INSS. Peguei uma empresa agora outro dia, que eles instalam antenas de celular, que, infelizmente, o outro colega não estava fazendo as guias corretas, e ele está com passivo de R$700 mil. Então, agora, nós vamos ter que resolver isso, e vamos resolver de alguma melhor forma possível, né? E o que acontece aqui também? Nesse anexo, normalmente tem retenção de INSS. Não sei se alguém tem esse tipo de retenção. Tem que, assim, essa parte da retenção do INSS, muitas vezes você consegue recuperar, restituir ou compensar. Então, fiquem muito atentos com isso, porque é dinheiro, às vezes, que vocês nem imaginam que tem para receber. Tá? Então, é bem, bem importante. Observem na nota fiscal de vocês se tem essa retenção do INSS. Quando que tem essa retenção? Quando a gente tem cessão de mão de obra. Toda cessão de mão de obra tem retenção de INSS. Certo? E o anexo 5, que eu já comentei com vocês, que parte de 15,5%, que são todas as atividades que têm uma obrigação, né, de responsabilidade técnica. Então, todas elas estão nesse anexo, mas, como eu falei para vocês, se for bem planejado, nós podemos ficar no anexo 3, sem medo de ser feliz. Podemos estar no anexo 3, mas bem planejado, e pagamos apenas 6% em vez dos a partir de 15,5%. Porque é a partir de 15,5%, ó. Faturamento de 180 mil, 15,5%, de 180 a 360, 18%. E assim vai. Fator R, na verdade, ontem de noite, como eu vi que eu vinha por um grupo de engenheiros, acabei colocando o fator R
bastante forte aqui. Mas essa parte do fator R por exemplo, a parte do engenheiro, como eu falei, pode ser tanto no anexo 3 quanto no anexo 5, só respeitando a folha de pagamento que nós temos que ter de 28%. Vocês entenderam essa questão da folha? Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Não entendeu? Tá, então tá. Eu imaginei porque não é fácil. Essa parte da folha é o seguinte. A senhora fatura lá R$10.000 por mês. Tá? Tira uma notinha de 10 mil. Se colocar R$2.800 de prolabore, em vez da senhora pagar 15,5%, vai pagar 6% de imposto. Entendeu? Não. Se tiver, quanto... Isso aí. Eu achei importante perguntar, assim, reforçar com vocês, porque eu sei que não é simples e eu estou com pouco tempo, então eu tenho que dar uma corridinha, né? Mas assim, eu acho assim, isso aqui é a grande sacada realmente assim, para a atividade de vocês, de prestação de serviço, certo? Pois não. R$180 mil. 28%. Isso. Mensal. Na verdade, eles pegam os últimos 12 meses. Os últimos 12 meses. 28%. Certo? Entendido? Se alguém ficou com alguma dúvida, estou à disposição. Tá? Então, depois do Simples Nacional, quando a gente é excluído do Simples Nacional, ou por opção, nós vamos para o lucro presumido. O lucro presumido, o que é o lucro presumido? O governo presume que nós tenhamos um lucro no comércio de 8% e no serviço de 32%. Ele já diz quanto a gente vai ter de lucro. Se a gente vai ter ou não vai ter, não tem problema. Eles presumem que a gente vai ter esse percentual. O lucro presumido, ele fica sem folha de pagamento, sem prolabore, resumidamente, dependendo da cidade, tá? Ele fica em torno de 15% no valor total, o valor do imposto. Caso tenha folha de pagamento, prolabore, mais 30% sobre o valor declarado. Então, alguns casos pode ser interessante ou não, se eu não tenho funcionário, né? E tenho um faturamento alto, como engenheiro, não tenho um prolabore, não quero declarar um prolabore alto, de repente é interessante. Tá? Porque por isso que eu digo, sempre tem que fazer o planejamento. Porque daqui a pouco não compensa só lá no Simples. Certo? E, finalmente, nós temos o lucro real. O lucro real representa em torno de 5% das empresas no Brasil. Ele é usado mais para quem é indústria e quem já sabe, assim, factor não pode ser nem simples, nem MEI, nem presumido, tem que ser lucro real. Quem já sabe, o comércio que sabe que tem por exemplo, um supermercado. Supermercado, por mais que a gente imagine que eles têm um lucro alto, o supermercado ele fica na faixa de 3 a 5% de lucro. Esse é o lucro do supermercado. Então, é muito interessante que ele seja o lucro real. Um supermercado que fatura acima de 300 mil por mês, ele não tem opção. Se ele for para o presumido, ele está quebrado. Ele tem que ser lucro real. Certo? Então,
Só que é uma contabilidade que tem que ser levado muito na risca, assim, ó, muito, muito, muito na risca, porque tem uma série de controles do governo, de todos os órgãos, com relação às compras, às vendas, aos estoques, controle de estoque, tem SPEDs. Eu não sou muito de ficar falando assim nos termos técnicos, né, mas SPED é uma forma digital que tem de controle do que a gente faz. Eu abro um SPED, eu sei que com o CPF de vocês, eu sei que vocês compraram do café da manhã. Nós, contadores, conseguimos ver. Com o CPF de vocês, obviamente, né, numa determinada situação, a gente consegue ver o que vocês compraram de café da manhã. Tem tudo ali, a lista, né, se vocês deram o CPF, obviamente, né, a gente consegue verificar isso. Então, tudo que sai, tudo que entra na conta tem que ter documento fiscal. Não que nos outros não deva ter, né? Deve, né? Mas aqui, se não tiver, já é autuado. Então, tem que levar uma contabilidade bastante controlada. Tem que ter um sistema de gestão muito, muito, muito bom. Né? Um administrador também muito bom. Mas é uma grande opção. Mas por isso que são poucas empresas no Brasil assim que vocês vão ver que tem essa forma de tributação. Muitos clientes chegam para mim e dizem: porque o vizinho lá, meu amigo, está fazendo, principalmente na área automotiva, o pessoal diz: porque o meu amigo lá está fazendo lucro real, eu quero fazer também. Eu digo: não vou fazer para ti, porque eu te conheço. E eu sei que tu não leva, né, não está levando tudo como tem que ser. A gente vai fazer um treinamento, eu vou te capacitar para isso, e daí o ano que vem a gente volta a conversar. Então, a gente tem que orientar o cliente, não é sair fazendo, às vezes, o que ele quer. Né? Vocês na engenharia sabem muito bem disso. Né? A gente tem que ter cuidado, porque, às vezes, o que ele quer não é o melhor para ele. Não é verdade? Os impactos das compras fora do estado. Então, assim, ó, o que acontece? Muitas vezes a gente quer comprar mais barato, né? E lá em Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, o produto está bem mais em conta. Só que nós temos que observar que nós temos diferencial de alíquota, substituição tributária, uma série de coisas que vêm de presente numa caixinha de surpresa depois que, às vezes, o pessoal que está vendendo não nos conta. Então, nós temos que sempre observar, né, o produto que nós estamos comprando, conversar com o nosso contador, perguntar para ele: olha, eu estou comprando cimento lá de Santa Catarina. Quanto que eu vou pagar realmente quando chegar essa mercadoria aqui para mim de imposto? Estou comprando a parte elétrica do Paraná. Como funciona esse imposto aqui? Mas me passa o NCM. Liga para o fornecedor, né? Depois, com o tempo, vocês vão fazendo isso automaticamente. Mas as primeiras vezes é importante perder um tempinho com isso, vocês aprenderem como funciona, né? E depois a coisa vai automática. Daí, se mudar a legislação aqui, ali, lá, é pouca coisa. A reforma tributária justamente quer fazer isso, tá? Tirar essa disparidade entre os estados. Então, porque hoje tem benefícios fiscais em alguns estados e que, justamente porque não tem indústria, não tem, né, não tem comércios lá, Zona Franca de Manaus, Bahia e etc. Muitas empresas, vocês viram que vão para lá. É justamente por isso, porque tem benefícios fiscais. E essa reforma tributária justamente quer
trabalhar isso. Não sei como é que vai ficar esses estados no futuro. Então, tudo isso, por isso que não é um assunto tão simples de ser discutido, porque realmente, né, vai gerar um impacto muito grande, porque não tem por que eu ter uma indústria lá em Roraima, na Bahia, ou sei lá onde, se eu tiver nessa região que é onde concentra a maioria, que é a região sul e sudeste, concentra a maioria dos recursos e das facilidades logísticas até, não tem por que eu ter uma empresa tão longe, né? Espírito Santo deve estar bastante preocupado também, porque tem uma isenção bem grande para distribuidoras. Então, muita gente acaba abrindo CNPJ lá no Espírito Santo para poder ter um desconto bem interessante aqui. Então, todos esses impactos, né, com a reforma tributária vão ter ajustes, né, gente? Eles não vão poder deixar também esse povo desamparado lá, né? Mas vocês entenderam a preocupação quando vocês vão comprar um produto fora do estado? Então, assim, ó, o que acontece? Se vocês comprarem um produto nacional, vocês têm uma isenção do diferencial de alíquota, tá? Que seria em torno, hoje, de 6%, 8%, dependendo do produto. Se vocês comprarem esse mesmo isenção, tá? Se vocês comprarem esse mesmo produto importado, nem sabem que é importado, porque não precisa eu comprar direto lá da China, dos Estados Unidos. Mas comprei de alguém aqui e o produto é importado. Eu já não tenho essa isenção. A alíquota era para ser 4%, eu vou acabar pagando 18%. Então, às vezes, a gente acha que está pagando mais barato e não está. Então, volto de novo, né, na situação. Sempre converse com o seu contador, troque uma ideia, diz, estou pensando em comprar isso, comprar aquilo, sentem com ele, marquem um horário, contem tudo. Não pode ter segredo. Que daí a gente consegue ajudar bastante, né, a fazer esse planejamento e reduzir a carga tributária, porque a carga tributária no Brasil é alta e não vai baixar, né? A reforma tributária não veio para isso, não vai vir para isso. Eu ouvi falar em torno de 20% a 25%. Tá? Então, não vai baixar do que a gente já tem hoje, só que eles vão fazer de uma forma mais simplificada. Então, é isso, gente. Espero... desculpa a correria, mas, assim, já são 7h30, né? E eu quero me colocar agora à disposição de vocês. Podem ficar com o meu celular. Se vocês precisarem, né, não tem custo algum, tá? É um prazer tirar as dúvidas de vocês. E eu gostaria que vocês tirassem suas dúvidas aqui, ou se quiserem no particular também, né? Porque às vezes tem situações assim específicas. E muito obrigada. Pessoal, nós temos alguns minutos ainda dentro do nosso planejamento, então a Pietra se colocou à disposição de responder algumas questões aí por parte da plateia. Então, eu estou com o microfone sem fio aqui, estarei passando a quem assim desejar. Tá? Quem tiver perguntas, por favor, sinalize com o braço que eu levo o microfone até o... Tranquilo? Sem questões? Eu sei que é um tema difícil, né, Pietra? É um tema... Mas é um tema que nos chama a buscar o planejamento, tá? Para fazer com que a nossa contribuição em termos de impostos não sejam direcionados a uma alíquota talvez equivocada, né? O Morvan quer fazer uma pergunta? Só um minutinho. Boa noite, tudo bem?
parabenizar pela palestra. Eu tenho empresa já há 5 anos pelo Simples, né? Então, para mim, o que tu falou assim não foi tão difícil de entender, mas é bom essa orientação justamente porque quando eu abri a empresa, eu sou engenheiro, não sou contador, né? Então, fiquei enchendo o saco do meu contador algumas vezes para ir assimilando as informações. Comecei com uma tributação de 6% em função do fator R mesmo, né? Então, isso ali foi bem importante, esse entendimento, né? E, claro, o faturamento vai aumentando a tributação, né? Enfim, gostaria eu estar no lucro real para pagar bastante imposto e ganhar bastante dinheiro também, né? Mas só parabenizar e obrigado pelas informações. Muito obrigada e parabéns ao teu contador que já te orientou, né? Porque isso é fundamental. Eu às vezes pego assim algumas situações que eu fico triste porque o cliente está pagando e não precisava estar pagando, né? E a margem já é tão baixa, né? Só um minutinho. Uma curiosidade. Parabéns primeiro pela apresentação, mas uma curiosidade. Para quem está querendo se tornar empreendedor, qual seria o melhor, digamos, negócio que pagasse menos impostos, que de repente tenha menos carga tributária? Teria algum específico, assim? Teria algum negócio que, digamos assim, pagasse menos impostos? Pelo que a gente viu, tudo paga imposto, né? Mas uma sugestão, qual seria? Serviços, aplicações, desenvolver software? Qual seria? A questão do imposto, vocês sabem que isso aí é algo, né, que sempre existiu e a gente tem que colocar no nosso custo. Muitas vezes nós não colocamos a taxa do cartão de crédito, colocamos todo o resto, mas nós temos que lembrar que nós temos um sócio que é o governo. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir da carga tributária. A gente tem que planejar e ver o que se paga menos. Locação de veículo, por exemplo, né? Não paga ISSQN, não paga ICMS. É uma opção. É uma opção, né? Que me vem à mente agora. Então, paga os demais impostos, mas não paga o ISSQN. É uma seção, na verdade. Não só locação de veículo, né? Locação de andaimes, locações em geral, tá, pessoal? É uma dica. Mas, né? Que vocês trabalham com engenharia, imagino que vocês tenham, né, bastante essa questão de locarem, né? Containers. Mas os impostos federais a gente não escapa. Tá certo. Só um minutinho que eu vou levar o microfone aqui. Duas perguntas bem distintas. Tu fizeste referência várias vezes a falarmos com o nosso contador, enfim, para tentarmos ter um melhor enquadramento, né? Sermos sempre transparentes. Mas em mais de um momento tu fez referência que eventualmente tem um entendimento equivocado da contabilidade, a gente acaba pagando tributos a mais de forma indevida ou desnecessária, né? Como nós, então, empresários, como a gente que está tocando o negócio, a gente pode se salvaguardar nesse sentido? Além da conversa com o nosso contador, como a gente saber que a gente está, de fato, pagando o que devemos pagar e não pagando além? Isso é um ponto. Outro, agora, tu fizeste referência ao serviço, enfim, à empresa de locação de veículos, né? Mas, aí falando da gente como consumidores, muitas vezes a gente vê, desconto para CNPJ, vale a pena as nossas empresas adquirirmos carros pensando no sentido de ter aquele desconto inicial, mas depois a gente não vai ter problema também com a depreciação e uma futura revenda? Certo. A primeira pergunta é vindo para o sindicato, gente. Olha aqui, ó. Estão tendo a oportunidade de se capacitarem, de conhecer, de ter alguma ideia diferente, né, daquilo que vocês no dia a dia às vezes não têm tempo, né? E claro, a legislação ela é bastante complexa, né? Então, se cercar de bons profissionais também, né? Tem muito treinamento no Sebrae,
também com referência à tributação, importante, tem treinamentos online. Então, é importante tentar se qualificar, conseguir entender um pouquinho mais. Só que não é para ter mistério, tá? Um bom profissional deve saber, desde que ele tenha as informações. A gente tem que ter as informações do negócio. Eu digo sempre para o pessoal lá, aqui vocês têm que contar para mim mais que vocês contariam para um padre, porque senão não consigo ajudar vocês. Se eu souber tudo o que vocês estão pensando, né, planejando, eu consigo ajudar, senão vai ser difícil. Segundo ponto, quanto à compra de veículo. Está falando da compra do veículo, isso? Tem duas situações que tu está me perguntando. Se tu fores do lucro real, eu não te indicaria até comprar, te indicaria alugar, porque tu vai abater como uma despesa direta e tu vais pagar menos o imposto de renda e contribuição social. Certo? Agora, se tu é de uma empresa do Simples ou do presumido, tu vais ter aquela diferença lá da compra em algumas concessionárias, né? Um desconto no CNPJ. Por que não? Né? Tudo certo. Então, tudo depende conforme a tua forma de tributação. Oi? Sim. Então, né, daí tudo depende realmente ali, quanto menor o valor a gente conseguir pagar, muito, né, mais interessante, obviamente. Isso eu não tenho dúvida alguma. Tá? Assim, porque se tu comprar, a depreciação é certa. Não tem o que dizer, né? Não, é normal. Daí só vai assim, ó, agora com essa alta da FIP, já teve casos que eu tive cliente que compraram veículo e acabaram tendo que pagar imposto na venda. Porque teve depreciação, mas teve a alta da FIP e o valor que eles venderam tiveram que pagar 15% do valor do ganho de capital, que é a diferença da compra para a venda. E isso não é só para a empresa, tá, gente? Isso é para a pessoa física também, só que o pessoal acaba não observando, né, essa situação. Certo? Não, por gentileza, para sair na gravação depois. Uma dúvida. Tu falou do tipo de enquadramento, né, tributação. Mas se eu vou abrir uma PJ, vou supor, engenheiro, né? Que tipo de empresa? MEI não pode ser, porque é uma profissão regulamentada. Qual é os outros tipos de empresa que poderia ser? Você poderia ser do Simples, inicialmente, né? E daí, como eu falei antes, daí analisar o tipo, o que você vai fazer, é importante, né? Qual é a atividade que vai ser colocada? É só serviço só, né? Entre aspas, né? De engenharia? Ou eu vou executar obras, eu vou comprar material, eu vou ter funcionários? Então, mas inicialmente sempre é interessante começar pelo Simples. Tá? Via de regra, é o Simples. Tá, mas o Simples seria a tributação. Eu digo tipo de empresa. Eu poderia ser uma limitada unipessoal? Sim, poderia? sim. Antigamente nós não tínhamos essa opção e daí acabava botando, né, 1% para o marido, para a esposa, para o pai ou para a mãe lá para ficar limitada, né? Isso já é a forma jurídica. Por que dessa questão de ser limitada ou não? A empresa individual, o que é limitada? É limitado ao registro do capital que nós investimos. Então, se nós lá colocamos que eu investi R$20.000 na empresa, R$50.000, a minha responsabilidade como sócio é limitada àquele valor.
que ocorre? Se concedido o empréstimo, se eu compro de fornecedor, teoricamente, se eu quebrar, a empresa, que o fornecedor ou o banco, só poderia cobrar até aquele capital declarado. Obviamente que os bancos já sabem disso e nos pegam, né, o sócio como avalista. Então, a gente não consegue fugir, né, não consegue, que eu digo, acaba envolvendo o nosso CPF também, né? Mas, teoricamente, é assim que funciona, por isso o limitada. Então, uma empresa, hoje em dia, não se abre mais de forma alguma uma empresa individual. Sempre uma empresa, pode ser um sócio só, mas limitado. E daí tu fica responsável por aquele valor de capital. Porque se o funcionário te coloca na justiça, acontece algum problema, tem um respaldo um pouquinho maior, né? Juízes por aí passam por cima e vão, né, nos bens dos sócios. Eu já vi muito acontecer, né? Como eu trabalho com perícia na área trabalhista, então eu já vi bastante isso acontecer, né, na prática, né? Mas é questionável. É questionável. Boa noite. Uma dúvida, assim, hoje o pessoal tem muitas empresas que estão trabalhando, essas empreiteiras pequenas, muito pessoal é pela MEI, tem muitos funcionários dentro da MEI. Qual é o risco que está para nós, às vezes, tu contratar, tanto na parte, até a segurança também, né, a gente vem falando, mas também nessa parte tributária, ou se responsabilizar por alguma coisa em cima disso? Porque, antigamente, todo mundo tinha seus funcionários devidamente fichados, contratados, e hoje mudou um pouco. Está mudando isso aí, e parece que bem geral isso. Com a reforma trabalhista, né, que ocorreu, abriu um pouco esse leque para as PJs, né? Só que não abriu tanto assim como o pessoal tem usado por aí. Mas é aquela questão da necessidade que muitas vezes se tem, né? Tanto a pessoa que precisa trabalhar, quanto nós que precisamos contratar e o risco que se corre. Mas o risco é iminente e alto, né? Porque a gente tem os quesitos da legislação trabalhista que diz: se a pessoa depende economicamente, se ela cumpre horário, né, se ela recebe ordem, subordinação, funcionário é. Esse é o básico ali um dos primeiros artigos da CLT é esse. Então, não tem, né? Se a pessoa realmente resolver ir para a justiça, é certo que ela vai receber o seu FGTS, o vínculo empregatício no total. Não tem nenhum juiz que vai negar essa situação. Adoro falar sobre reforma trabalhista. Muita gente, assim, com a reforma trabalhista, pensou: eu vou pejotizar todo mundo, vou mandar todo mundo embora, né? Principalmente assim na área de engenharia, que eu vejo bastante, eu tenho vários clientes assim na área de engenharia, e vou contratar como PJ. Só que o pessoal passou meio por cima assim da reforma trabalhista, né? Tinha que ter pelo menos 18 meses entre o desligamento do CLT para a contratação na mesma empresa. Isso é um detalhe que o pessoal ninguém observa. Boa noite. Quando da constituição de uma empresa, tu escolhe os quinais ali que tu vai ter como objetivo e serviços dentro dela. Esses quinais podem remeter a anexos diferentes. Sim. E é possível, ora, num determinado mês, tu está num KINAI, tu está sendo um prestador de serviço, então tu vai recolher pelo anexo 3 ou anexo 5, dependendo do fator R,
e num determinado passou 6 meses com esse KINAI e aí tu passou para pré-fabricação. Como é que fica a tributação? Assim, ó. Nesse primeiro período, depois no segundo período? No aí tu mesmo volta... mês, você pode ter todos os anexos. No mesmo mês. Tu pode tirar notas de KINAI. Tu Conforme vai ter uma as nota notas. para cada KINAI, então? Sim, pode fazer uma consultoria, pode fazer um comércio, que vai entrar no anexo 2, pode fazer uma revenda, né? Vai entrar no anexo 2, tu pode fabricar. Tu pode alugar veículos. Sim. Sim, Exatamente. E todas as atividades têm que estar no contrato social, no CNPJ e, mais importante, na prefeitura ou na Secretaria da Fazenda Estadual, que é o ICMS, tá? Devidamente, né, registrados para poder tirar e emitir a nota fiscal corretamente, que é pela nota fiscal que o contador vai poder enquadrar corretamente. Sim, mas o imposto, mas aí na hora que tu está pagando o imposto lá na guia. Na guia, tu vai no DAS lá, o DAS a guia tá de prestador de serviço. Aí tu entra no anexo, calcula o imposto para aquele serviço. Dentro do mesmo mês tu pré-fabricou, tu vendeu qualquer coisa. Tu vai ter uma nova alíquota e um novo cálculo de imposto. O faturamento é a soma dos dois? O faturamento é a soma de total. Para fazer o enquadramento das alíquotas. Tá, aí então tu soma a fabricação e prestação de serviço. E o fator R? Para chegar, tu tem que subir o fator R, tu tem que subir até 0,28 da soma das duas. Mesma coisa, tem que subir. Tá bem, obrigado. Mais uma pergunta aqui, depois a gente retorna aí. Boa noite. Patrimônio por afetação, tributação 4%. Realmente a gente consegue os 4% ou oscila? Eu fiz acompanhamento com um cliente, né, onde eu fiz a incorporação de alguns imóveis dele, e eu perguntei para ele quanto ele tributou. Ele falou para mim, ele mandou as guias, e a gente calculou e chegou em 5%. De fato, é isso? Em torno de 5%. Não é 4%. Dificilmente. 5%. Quando falou 4%, eu fiquei te olhando, porque é difícil. Tudo bem. Tá ok. Obrigado. Não, mas daí no final... Imposto de renda, contribuição social? Não, na hora da divisão dos lucros. Não, divisão. Hoje em divisão de lucro não temos tributação. Graças a Deus ainda. Mas tu está com a SPE constituída, tu vai vender os imóveis, aí cada sócio vai tributar 4%. Eu vou te dizer, eu confesso que não é a minha área específica, tá? Essa área de incorporação não é minha área específica. Eu não vou te passar uma informação que eu... Mas, assim, pelo que eu já vi, 5%. Pietra, mais uma curiosidade. Se a gente quiser se tornar empreendedor e abrir uma empresa, por exemplo, uma limitada, com 3 sócios, qual seria a necessidade de ter um capital social, digamos assim? Qual seria a base de ter um capital social? De quanto? Uns 10 mil reais, 100 mil reais? Em que isso implica, por exemplo, para a nossa empresa participar de licitações ou de concorrências? O capital da empresa tem significância para isso? Primeira coisa, tem que analisar o imposto de renda da pessoa física desses sócios. Tá? Se eles têm capacidade para disponibilizar um capital social. É a primeira coisa que nós temos que analisar. Ninguém analisa isso também, e isso é bem importante, tá? Porque ocorre, muitas vezes, né, eu vou colocar lá um funcionário ou uma pessoa que não tem nem declaração ou declara o mínimo e quer colocar que ele vai participar com 50 mil reais. Entendeu? Então, a primeira coisa que nós temos que ficar atento é isso. Por quê? O que acontece? Como é que ele vai ceder algo que ele não tem? Tá?
Segundo fato, tem que analisar o edital. Para participar de uma licitação, tem que analisar o edital. Então, não tem uma regra geral, depende se é uma licitação municipal, estadual, federal, tem que analisar o edital e correr para ajustar. Muitas vezes não é até o capital que eles analisam, é o patrimônio líquido da empresa. O que é o patrimônio líquido? É o capital social, né? E o lucro, a receita, a despesa da empresa, para ver se ela tem capacidade de manter aquela obra. Se a empresa lá está com um prejuízo muito grande, provavelmente eles vão, né, vão reavaliar. Certo? Pessoal, eu vou encaminhar aqui a última pergunta da noite. Tá? Tudo bem. Primeiramente, parabenizar pela palestra, muitos conteúdos, ricos conteúdos, assim, a gente... Obrigada. Enfim, eu não sou entendida do assunto, tenho uma empresa já há 4 anos, né? Então, eu sou arquiteta, né? Eu faço alguns projetos de arquitetura e reforma. E o que eu tenho percebido, assim, eu tenho a minha microempresa, pelo Simples. O que eu vejo, assim, já fiz algumas obras, né, em que eu tem parceiros, né, que tem MEI, né, que tem a parte da construção, que tem os empregados, que tem os seus serviços. E em certos momentos eu fiz projetos em parceria com esses profissionais, né, e eles fizeram toda a parte de execução de obra. Eu senti uma responsabilidade, tive que ter uma responsabilidade muito grande sobre o serviço do outro, né? Tipo, ele não era meu funcionário. A parte da elétrica, isso, execução, então, né? A gente faz toda a parte de projeto e aí ele faz a parte executiva, né? Vai lá e coloca no pontual em cada local. Mas assim, o que aconteceu? A questão tributária, né? Ele arcou com toda a parte das despesas dos funcionários e dos materiais também, das compras de materiais, né? Então, eu fiquei na parte de assessoria das obras, né? Das reformas. Até que ponto isso é, como é que a gente diz assim, tranquilo ou não para a minha parte e para a parte do contratante também, né? Do cliente. Né? Porque naquele momento ali, eu vejo às vezes que o cliente ele prefere que o arquiteto faça todo esse gerenciamento. Né? Então, justamente por isso que eu tenho buscado, né, esses programas de empreendedorismo, tentado me inteirar mais dessa parte administrativa, porque eu vejo que é uma questão muito recorrente na engenharia, na arquitetura, né, no serviço, porque além de pensar em toda a parte de projeto, na parte de como tu vai executar o serviço, tu tem que pensar na parte administrativa e gerenciar pessoas, né? Então, é nesse sentido, assim, mais ou menos uma ideia assim que tu tens assim sobre essa questão de manter essas parcerias com o MEI, ou se é melhor eu arcar com as questões desses funcionários, né? O que seria mais interessante nesse caso? Bom, primeira coisa, tu tem que ver a relação contratual que tu tens, tá? Tanto com os teus prestadores de serviço, né? Importante, agora nós entramos aí numa esfera jurídica, né? Quanto à questão quem está te contratando. Qual é a limitação? Mas, teoricamente, que eu tenho visto, quando se contrata alguém para executar uma obra, a gente não quer nem saber, né? Estou falando assim como consumidora, quem vai executar. Né? Eu contratei, como é que é o teu nome? Contratei a Juliana para fazer a minha obra, e com a da Juliana que eu vou cobrar se der alguma coisa errada. Certo? Então, a gente tem que observar essa questão aí. E também um outro fato importante que eu estava escutando ali tu falar, que normalmente quando a gente faz uma reforma, né, na casa da gente, quando é pessoa física principalmente, a gente quer as notas, né, que muitas vezes o pessoal não pede antes, mas depois querem as notas para colocar na declaração do imposto de renda
né, e para elevar o valor do imóvel. Porque o imóvel hoje só consegue levantar o valor se tu fizer alguma reforma. Esse é um papel muito importante do engenheiro, ficar muito atento. Tá? Então, daí tem que analisar essa questão do custo, se vai ter custo ou não para isso. Né? Ele está querendo me correr daqui, eu estou vendo, mas tudo bem. Mas é bem importante a gente analisar essa questão aí das notas para o cliente depois colocar no seu imposto de renda. É o jogo aberto, bem claro. Tu vai querer nota para colocar no teu imposto de renda ou vamos fazer um pacote? Né? Tá certo. Eu vou encaminhar aqui para a Jéssica para um comentário e depois a gente vai fazer o encerramento. Vou ficar devendo aqui para o colega, mas eu tenho uma resposta para ti que eu acho que vai ser bem interessante. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria dizer que eu acho que a Petra deixou bem claro que o assunto é bem complicado, né? Não é uma coisa fácil. Infelizmente, a gente não consegue, nesse pouco tempo aqui, explicar tudo, mas eu acho importante a gente dizer também que aqui no Senge a gente tem contadores que o pessoal pode vir aqui consultar os sócios para tirar todas essas dúvidas, porque senão, claro, a gente pensa aqui rapidinho, mas depois a gente vai, eu podia ter perguntado isso, podia ter perguntado aquilo. E outra coisa também, né? Todo esse programa do Senge Empreendedor tem a parceria do Sebrae. O Sebrae também faz toda essa parceria. Por exemplo, como é que eu vou montar meu negócio? Claro que o Sebrae vai fazer mais para essa modelagem de negócio, essas coisas assim. E daí o Senge vem para ajudar com a parte dos contadores. Então, era só isso que eu queria falar. Tá certo. Bom, pessoal, já te passo agora para o encerramento. Eu queria fazer um comentário para vocês, que hoje pela manhã, me deslocando aqui pelo Senge, eu vi um comentário numa rádio falando da aprovação no Senado Federal, tá, do arcabouço, e a Petra tocou agora aqui nesse assunto, falando que 2026 começa a implantação, indo com um cronograma até 2032, se eu não me engano, né? 33. Tá? Então, nós temos uma jornada muito grande aí dessa implantação da nova sistemática da reforma tributária. Mas eu queria trazer um outro viés aqui para vocês. Por que o comitê organizador da Jornada Empreendedor de 2023 do Senge trouxe essa palestra, apesar de ser uma palestra que é difícil, né, Petra? Passar tudo isso aí. Então, nós temos vários anexos, a legislação extremamente complicada de entender, enfim. Mas por quê? Vamos aos porquês. Tá? No nosso plano de negócio, na mentalidade empreendedora, a tributação do serviço ou produto que eu vou implantar no meu plano de negócio é fundamental para mim ir à frente ou recuar. Tá? Então, para o plano de negócio que nós estamos propondo lá na etapa do Empretec, tá? Saber o que eu vou tributar, como eu vou tributar, se eu vou tributar serviço, se eu vou tributar produto, se eu vou locar o equipamento, se eu vou adquirir, ele passa a ser preponderante para mim ir à frente com o meu plano ou recuar. Tá? Essa é a grande dificuldade que a gente tem, é normal isso. Tá? Eu sou administrador de formação, não sou engenheiro. Tá? Então, na administração, a gente busca muito isso, assim, o planejamento das etapas e o plano de negócio. Tá? E nós trouxemos muito forte o viés que eu estava conversando aqui com o colega da Corsan sobre mentalidade empreendedora. Tá? É um desafio muito grande no Brasil empreender. Tá? E nós temos que mudar a nossa forma de pensar, a nossa estratégia, o nosso modelo de precificar o nosso produto, o nosso serviço, o que eu vou comprar, como eu vou depreciar, se eu vou locar, enfim. Tá? É um desafio muito grande. Mas a jornada do Senge, que nós estamos convidando vocês a partir de hoje para nos acompanhar nesse desafio é essa. Tá? Inclusive, trazer um modelo de tributação ao seu plano de negócio, tá? A partir dos desafios que foram lançados nas etapas que a gente colocou hoje. Tá bom? Eu quero agradecer a participação da Petra, antes de passar a palavra para o Silvio aqui, fazer o encerramento, tá? E dizer que o Senge tem, dentro dos seus benefícios associados, também a assessoria contábil. Tá? Então, nós temos, dentro do nosso modelo de atendimento ao associado, também essa parte da assessoria contábil. Estamos à disposição aqui
para atendê-los da melhor forma possível. Silvio, por gentileza. Vão aplaudir. Obrigado, Petra. Rapidinho ressaltar aquelas vantagens, né, já apresentadas pelo André aqui para os associados do Senge, né, para participar aqui dessa jornada toda. E, claro, né, principalmente conferir a vantagem de se tornar sócio, porque o sócio do sindicato sabe, já conhece os seus benefícios, né, passa a ser, adquirir representatividade, proteção, serviços, benefícios realmente diferenciados. Então, eu convido a todos que sempre acompanhem isso ou pesquisem no nosso portal, lá do Senge, senge.org.br. Ali é um portal bastante minucioso e completo para todos esses benefícios. Também eu quero, então, agradecer a presença de todos aqui, em nome da diretoria do Senge. Nós temos aqui vários diretores, o nosso presidente, o diretor João Vivian, a Jéssica, o diretor Dulf também estão todos aqui, o colega André também, parabéns. E também recomendo que permaneçam atentos, então, à sequência das próximas etapas do programa, através das informações que nós vamos estar colocando tanto no portal Senge, como na nossa newsletter, Engenheiro Online, Facebook, Instagram e demais redes sociais. E também ressaltar que o nosso pessoal, a equipe do André também, está, como sempre, à disposição para mais esclarecimentos aqui e através dos nossos canais de atendimento. Então, uma boa noite a todos. Silvio, muito obrigado. Só um comentário. Nosso próximo encontro dentro da jornada, dia 5 de setembro, nesse mesmo local, com a palestra Desafie-se com o Empretec. Tá bom? Obrigado, pessoal.